E o Geninsano não era Geninsano. O Pablo falou, a gente tem que fazer um grupo. Vamos fazer um grupo de teatro. Cara, na verdade esse nome a gente sentou todo mundo. O Ana apresenta. Quem apresenta? Aí a gente tem que ter um nome do grupo. Então a gente começou a criar um grupo. Vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma enquete na escola. E aí eu, criei um nome maneiríssimo. Eu falei, cara, vamos se chamar Vitamina Mutante. E daí surgiu o Vitamina Mutante. Eu consegui convencer os meninos a votarem no Vitamina Mutante. Todo mundo era viciado em X-Men na época. Os X-Men tinham um gene mutante? A Nília escolheu o Gene Insano. E aí o Pablo, não, vamos botar de Gene Insano. 6 meninas votaram no Gene Insano, 5 meninos votaram no Vitamina Mutante. E aí tinha essa coisa da gente dizer que o nosso gene não era mutante, mas era insano. Assim, depois de uns tempos pra cá que eu comecei a gostar do nome. Assim, sei lá, de 5 anos pra cá. Veio o Gene Insano por causa da Nília, que escolheu esse nome. Ela falou que queria Vitamina Mutante. Ele não vai ser Gene Insano, eu não vai ser Vitamina Mutante. E eu comecei a fazer uma campanha. O povo começou a fazer uma campanha do contra. E eu fui voto vencido mais uma vez. As pessoas saem do grupo, mas vão deixando as decisões que não sou eu que decido. E eu acabo ficando com essas coisas aí que as pessoas decidem, né? Mas faz muito tempo, né? Nossa memória pode enganar a gente, né? Tá filmando. Não, já que tá filmando, filma eu. Não, filma aí que sou mais bonita. E aí, Raymond, olha pra cá. Rebecca. Versão. Arte adolescente. Não foi. Ui! Olha, cara, daqui a pouco cai daqui. Cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Canta de novo. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. Para que o pessoal que tá olhando vai ficar tonto. E naquele momento, assim, que eu comecei a assistir o espetáculo, eu falei, um dia eu quero fazer essa peça. E eu acabei entrando pro Gene Insano e encenando a peça. Então foi muito legal, assim, porque era um sonho de adolescente, queria atuar, tinha aqueles jovens, assim, super animados, produzindo coisas legais, que falavam da nossa geração ali, sabe? Eu lembro muito de um texto da Nília, desse espetáculo, que era assim, como dói crescer, como dói viver nesse mundo que não me entende. Sabe quando você se sente só? Eu me sinto muito pior. Eu me sinto incompreendido. Sabe quando tudo, até a magia, perde encanto? Meus amigos, estou preocupado com todos eles. Todos estão tendo 1000 grilos e problemas, até que os problemas deles são meus também. Tchau, peço de dificuldade, você é menor. Menor nada, passou de fevereiro. A data de falecimento do Renato Russo meio que coincide mais ou menos com a data de estreia do Gene Insano, em 1996, quando eu tinha 15 anos. Eu tenho a sensação que eu nasci mais uma vez, assim, né, em 1996. Porque o teatro acabou forjando um outro Koresha, né? Porque eu estava na adolescência, aquela coisa toda, uma época muito importante assim, na construção da nossa personalidade, da nossa vida, de quem a gente é, de como a gente age, como a gente conduz a nossa vida, nessa influência muito forte. Assim, muito triste, porque o Renato tinha morrido e a gente ficava, não, mas vamos dedicar a apresentação a ele, Enfim, a gente estreia e aí a gente dedica a apresentação ao Renato. Eu lembro. Quando abriu
aquele teatro que tinha gente, que a gente sabe, não tinha ninguém, que tinha aquela plateia, sei lá, devia ter 300 adolescentes olhando pra gente. Foi sem dúvida assim o melhor momento da minha vida de experiência. Imagine você ter 16 anos e morar numa cidade pequena, que é um ovo, e todo mundo te parar pra pedir autógrafo. Eu lembro de coisinhas assim, de situações que a gente passou, de sentar, virar a noite fazer um cenário e ler texto. E aí, uma semana antes da estreia, o Renato Russo morre e a trilha era toda do Legião Urbana. Toda do Legião Urbana. E a gente lá, chorando aos prantos. E aí, quando você faz um espetáculo que todas as músicas do Legião, uma semana depois que o Renato morre, a plateia vem a loucura, é êxtase total, todo mundo chorando no espetáculo. Cara, todos nós éramos muito amigos, né? Sim. Eu era muito amiga da Suelen, que também fazia parte ali do grupo. A gente teve os namoricos lá dentro, né? Que todo mundo teve. Mas quem ainda... todo mundo, da Suzy, do Pablo, nós éramos muito amigos. De infância mesmo, éramos amigos de rua, né? O Pablo morava no fim da rua ali, a Sueli morava no fim da outra rua ali. Tudo foi começando assim no teatro, assim, que a gente era vizinho, né? Primeiro mesmo, antes do Gênio Insano, as primeiras peças eram da vizinhança. O pessoal da vizinhança mesmo. A gente era bem amigo e eu conheci a Anília na escola, o Corecha também, o Pablo era amigo do meu irmão da capoeira, acho que era uma coisa assim. E no final a gente viu que todo mundo se conhecia. E a gente tinha uma relação muito próxima, né? Todo mundo. E nós ficamos famosos na cidade. Porque eu acho que é o reconhecimento, né, do adolescente que vai assistir adolescente no teatro. Então eu acho que tem esse reconhecimento. E a gente ia, naquela época não tinha essas internet, rede social, então a gente ia panfletar de porta em porta nas escolas. A gente ficou com esse espetáculo por muito tempo, ele foi assim, pelo menos na cidade de Araruama, né, em si, foi um espetáculo que preenchia o fim de semana todo de pessoas que iam, às vezes, seguidamente, porque se identificavam com essa linguagem jovem, né, e tal. Então, foi isso que me levou para o Gênio Insano, e daí sigo até hoje com essas boas memórias que vieram daí. E eu tinha uma amiga que tinha uma irmã mais velha e adorava arte de adolescente, falava dos meninos da arte de adolescente e tal. E eu ainda nem pensava em fazer teatro. Aí, um pouco depois, eu comecei a fazer teatro em um curso de teatro. Aí, conheci algumas pessoas que eram do Gênio Insano. Exatamente como eu conheci o pessoal, eu não lembro, mas eu sei que, assim, que era um grupo do rock and roll. A gente meio que ia se conhecendo, porque a Aroma não proporcionava muitos eventos para adolescente. E aí, havia pequenos eventos do rock. Se eu não me engano, meu irmão, ele participou também no grupo de teatro, e a gente foi meio que se conhecendo, até porque também pessoas que faziam parte do grupo Gênio Insano faziam a Yoga com minha mãe, então era uma trama. É uma trama que foi se formando e se conhecendo. Minha primeira peça foi A Arte de Adolescer. Era uma trama que tinha um laço muito forte de amizade, envolvia romance entre 10 adolescentes, e aí se desenrolava uma história muito bacana de descobertas e emoções. Comecei com a Anília, eu tinha 5 anos de idade, morava aqui do lado da casa dela, a gente fazia aqui na varanda os nossos teatros, então fui uma das primeiras formações do Gênio Insano. Eu devia ter uns 14 anos, quando a gente formou o Gênio Insano, mas já antes disso, a gente já fazia os nossos teatros, fazia centro cultural, fazia as coisas. Eu, ela, a irmã dela, né, a Bárbara, o Corecha, o Pablo. Então a gente morava praticamente todo mundo aqui na mesma rua e a gente fazia teatro desde...
e protestar, amar o país de verdade. Lutar até a morte pela nossa dignidade. Eu lembro que, na época que a gente ia montar o espetáculo, eu estava muito emocionada com aquilo tudo que estava acontecendo, né? Assim, primeiro porque era minha estreia como diretora, mas assim, porque eu tinha feito os meus melhores amigos ali, naquele processo. Eram pessoas, assim, que, porra, eu queria que ficasse pra minha vida, queria que ficasse pra mim a minha vida inteira. Só que, assim, a gente foi se separando, cada um fazendo uma coisa e tal. Mas eu lembro que eu falei assim, quando faltava, assim, poucos dias, eu falei, eu tô escrevendo um texto pra ser o prólogo desse espetáculo. Só que eu não tinha mostrado pra ninguém ainda esse texto. E aí eu peguei e falei, aí todo mundo, pô, mas que texto é esse, que texto é esse? Eu falei assim, no dia da estreia vocês vão saber. E aí eu li esse texto no dia da estreia, assim, com o microfone na mão, só que não era um textinho, era um textão, tipo assim, era uma lauda de texto. E aí começava com a música do Renato Russo, que era Pais e Filhos, e eu falava esse texto em cima da música do Renato Russo, mas com a cortina fechada. E aí a cortina estava fechada, os atores estavam nas suas posições iniciais. E aí eu falei, gente, eu vou falar um texto. Aí a gente gritou merda no camarim, né? E eu falei assim, eu vou falar um texto de introdução, então não fiquem assustados, assim, se vocês, tipo, a cortina não abrir de imediato, quando começar o início da peça, porque eu vou estar falando o texto. Só que eles não sabiam que texto era. O Rony era meu parceiro, o Rony que fazia comigo o som e eu fazia a esperança. Esperança de tudo ser como antes. Esperança de ser de novo querida e amada, de voltar a ter turma, de voltar a perder a responsabilidade, de voltar a pagar micão na rua e a ser feliz como eu fui. Porque agora está tudo tão confuso. Eu só queria que o tempo se decidisse logo. Ou dava de uma vez um salto para trás, ou pulava logo para frente. Desse jeito, adolescente, não dá, não me serve. É como se o corpo não fosse meu, a vida não fosse minha, e os meus pais, que eram os meus ídolos, se tornaram inimigos. Agora, chega de tanta tristeza, eu tenho que ser pra cima. Por isso, cada dia eu penso em ser diferente. Não importa se me chamam de doida, maluca, isso não tem mais importância. Não importa mais se eu vou ou volto logo. O que importa agora é aprender a adolescer. O que importa agora é aprender a adolescer com arte. Reclamar não dá, né? Pô, cara, o que tem você? Você tinha que se chamar. E aí era isso. Até então eu era o Gênio Insano Mirim, sabe? Nos sketches insanos. E quando eu entrei na peça do grupo, aí sim, né? Agora eu sou Gênio Insano, eu faço arte de adolescente. Então foi muito marcante. Agora, o Descaminhos, quando a gente começou, né, e tal, aí já foi uma outra sensação, porque aí foi novamente a peça do grupo, sendo que era a peça do grupo na minha geração. A primeira peça que a gente montou juntos foram Esquetes Insanos. Né? O meu olho brilhou pela Arte Adolescer, mas a Arte Adolescer já tinha um elenco fechado, era uma peça já muito consolidada, assim, né, com um grupo lá que fazia parte do elenco. E aí, enfim, a gente foi montar um outro trabalho, eu fui participar de um outro trabalho, que era os Esquetes Insanos, que foi muito legal, assim. A gente também formou um grupo ali de elenco muito unido, muito forte, muito comprometido em fazer uma peça legal, uma peça divertida, uma peça bem-humorada, né, com muitas críticas crônicas, enfim. E fiz grandes amizades ali nessa época. Foi uma ampliação tão absurda em relação ao horizonte que eu fui querendo desenvolver uma técnica, querendo melhorar como pessoa, melhorar a desenvoltura, e do nada realmente eu encontrei isso que eu estou te falando. Encontrei assim, paixão, sentimento, encontrei união, encontrei uma série de coisas que eu não tinha realmente encontrado em
em outro lugar, porque eu tinha apenas 15, 16 anos ali, e eu não tinha me encontrado nesse tipo de trabalho, nem social, nem profissional, nem nada. E ainda a satisfação de pessoas, né, aplaudindo, rindo, brincando, se divertindo, aquilo ali eu só consigo definir para você como uma transformação de olhar técnico para um olhar mais social, emotivo, de sensibilidade. Isso aí realmente eu posso te dizer como transformação realmente de olhar. Eu comecei no Gênio Insano em 1999, eu comecei como ator. Em 2003 eu comecei também a produzir, fazer assistência de produção para a Nília. Então meu primeiro espetáculo foi em 1999. Eu estava num clube, no Clube Campestre, Clube Campestre de Araruama, e eu vi um anúncio de que teria um teste no Gênio Insano. Mas eu acho que quando eu vi aquele anúncio, já tinha passado, ou era naquele dia e eu estava, e é um clube muito longe, enfim, seria impossível de eu chegar, alguma coisa assim. E aí eu fiquei arrasado, porque talvez fosse minha oportunidade de entrar pro Gênio Insano. E aí rolou o teste e eu não participei, mas algum tempo depois houve essa necessidade de substituição, e aí o pessoal do elenco, que eram meus amigos e alguns estavam comigo, me convidaram. Então, eu não sei se eu cheguei a fazer teste, mas eu já conhecia todo mundo, já conhecia a Nília, e foi um momento, um dos momentos mais assim de realização de sonho, sabe? Do pequeno jovem ator Vitor. Poliana, fala pra mim, quais são os seus medos? Meus medos? Eu tenho medo de perder os meus amigos, eu tenho medo de perder a minha família. E meu primeiro contato foi bem engraçado, bem inesquecível, que foi dentro do bandejão da faculdade, né, da Unirio. O primeiro espetáculo, então, foi cegueira, como eu lhe falei. A minha função sempre foi de músico e tal, que ficava atrás do palco, do voal e na cena também, no espetáculo infantil. Está no céu! Eu acho que é muito natural que tem esses ciclos, né? Assim, eu penso que eu peguei um ciclo muito feliz, então eu fico contente por isso, porque a nossa fase era uma fase assim de muito encantamento do Gênio Insano, assim, porque a Nília tinha criado o grupo, então a gente estava ali numa segunda geração entrando, então tinha muita vontade de realização e tudo mais, embora a grana fosse curta, né? Tinha muito perrengue para realizar as coisas. E eu acho que hoje existe uma profissionalização maior, né? A própria Nília foi estudar, né? Foi se formar, então as pessoas sacaram mais como funciona o processo de produção, de editais. Eu sei que assim foi muito louco, porque aí nessa época a gente já morava em Niterói, eu e Camila, e acho que a gente fazia faculdade, e foi uma correria muito louca. A gente foi de ônibus sozinha, aí descemos num lugar na estrada, assim, foi tudo muito louco. E aí apresentamos. Aí eu era uma vez, assim, tinha um desafio muito grande, que era a questão das músicas, né? E nesse festival em especial, assim, eu lembro que que depois tinha tipo um paredão, né? Onde tinha as críticas e tal, e falaram bastante dessa questão musical. Fez outros rolês, mas depois voltou, porque também tem essa. A galera que é insana nunca deixa de ser Gênio Insano. Então, às vezes, eles vão embora e fazem outros rolês, aí voltam e tal. E aí, quem é da arte sempre retoma. Só se você for fazer uma outra carreira, ou se você for ser uma outra coisa na vida, entendeu? Mas quem é da arte sempre acaba, tipo, retomando e tal. Eu sou uma pessoa muito inquieta e eu tenho o dom de ser muito observadora e de ter uma memória muito boa. Por eu ter uma memória boa,
Você tem que acreditar em mim quando eu conto as coisas, não nas outras pessoas que você vai entrevistar. Mas, assim, por eu ter uma memória muito boa, eu acho que eu me coloquei muito bem nesse papel de direção. Embora eu tenha assumido... Embora eu tenha demorado muito para assumir esse papel de diretora dentro do grupo. Olha que louco. Não posso negar que ela é uma pessoa, assim, extremamente empreendedora. Ela tá sempre ligada, sempre pensando coisas muito além. Sim. E uma coisa que a gente vê que ela é sempre muito futurista. Ela tá lá na frente, muito visionária. Então, muitas vezes, a gente, quando vai pra FETAERJ, por exemplo, a gente sempre ri, porque a gente sabe que vão dizer que é uma porcaria, eu tenho que estudar seu trabalho, que vão falar, que dá uma confusão. Você tá misturando tudo que a gente já ouviu outras vezes. Né? Então a gente já sabe que são visões diferentes de trabalho, né? Mas assim, eu acredito muito nele como diretora. Sexo Nem Pouco Frágil, que é uma peça que ela fez, sei lá, 20 anos atrás, que já falava sobre feminismo, sobre aborto, que são, cara, como que há 20 anos atrás ela já tinha toda aquela visão frente, né? Eu escutei uma vez da Márcia, Valéria, isso foi já em 2000, 4 anos depois, a gente montou todos os espetáculos para a comissão de seleção da FETAERJ ir lá assistir. E a gente manteve o teatro lotado, com 4 espetáculos diferentes, tipo assim, de 2 da tarde às 8 da noite, acabava um espetáculo, a gente apresentava outro, acabava o espetáculo, a gente manteve o teatro lotado durante esse dia inteiro. A Márcia, eu lembro que a Márcia chegou e falou assim, cara, isso muito tempo depois, ela falou, cara, os espetáculos eram uma merda. Mas vocês mobilizavam tanto público, tanto aquela comunidade, aquilo que era impossível não levar vocês para a FETAERJ. Vocês tinham um poder de persuasão, de aglutinação muito grande. O teatro tem essa força de transformação, né? E eu me lembro muito, assim, das viagens que a gente fazia com Gênio Insano, assim. Tinha o Festival da FETAERJ, que acontecia, não sei se acontece ainda, em Arcozelo, na Fazenda Arcozelo. Eram grupos de teatro de todo o estado, assim, fazendo apresentações, todo mundo dormindo naquela fazenda, e tendo atividades. Era realmente impressionante, assim, a força que tinha naquele momento, assim, a FETAERJ ali. Né? E ao mesmo tempo que ele tinha um grande quê de amador comparado aos grupos do Rio, que efetivamente tinham toda uma carga diferenciada, eles viam a coisa exatamente como eu já falei outra vez, de forma tão visceral, tão com vontade de viver, que as pessoas se encantavam, embora fosse uma forma rústica, mas ela era com entrega, e essa entrega é difícil de você ver quando você tem algo mais mecânico. Então, o Gênio Insano nunca foi mecânico, o Gênio Insano sempre foi algo para se viver, entendeu? Então, acho que isso causava efetivamente a mudança das pessoas com relação a tudo que assistiam do Gênio Insano. E o Sano, um gelo só. E aí tinha um garoto só de camiseta e chinelo. Aí eu falei assim, olhei pra ele e falei, caraca, isso é quente, hein? O meu coisa que eu disse. Mas era assim, ele tava com uma garrafa de vodka e um copo, assim, do lado da fogueira. E eu, tipo, falei, pô, interessante. Aí fui pra um forró lá que tava rolando e eu vi uma menina, assim, sabe, sentadinha perto da fogueira. E meu amigo tava do lado dela e eu falei assim, pô, conhece? Ele não. Eu falei assim, interessante. Aí fui, parei, aí começamos a conversar depois de um tempo. Muito interessante. E foi eu que puxei assunto com ele. Falei, e aí? Tudo bem? Vai rolar essa vodka aí? Vai rolar uma dose dessa vodka? Tava muito frio, tava 5 graus. E aí ele falou, não, claro e tal. Aí ele me deu um pouco da vodka dele. A gente começou a conversar. Porque nesse dia que eu a conheci, a gente não trocou telefone, não trocou nada, né? Eu só sabia que ela era a Anília, ela sabia que eu era o Leonardo. Porque nesse mesmo ano que eu conheci o Léo, eu tinha perdido 5 vezes o celular. E aí na minha 5ª vez eu perdi dentro de um táxi. Você anti-telefone. A comunidade se chama Tio Léo é o cara. Aí eu falei, tá bom, vou te procurar.
E o teatro é isso, o teatro é suor, o teatro é magia, o teatro é arte, o teatro é consequência. O teatro sou eu, o teatro é você. Acho que às vezes também eu me sinto atuando o tempo todo, sabe? E eu consegui fazer uma coisa muito verdadeira. Me engrandece e me fortalece como ser humano. Num momento, num espaço, num tempo. Cara, foi um dos períodos mais felizes da minha vida. Ah, isso aqui eu não vou nem botar não. Por uma hora, tudo que tá no palco é verdade. Mas não que isso não seja verdade. E a partir dele, eu fui tendo o real entendimento. O teatro traz o melhor da gente pra fora, entendeu? Pô, eu via que o teatro dela também era um teatro, pô, que lutava pelas causas mais, né, necessitadas, né, sociais da sociedade, né, que são da transformação da sociedade real. Eu falei assim, pô, é isso, meu teatro é isso, então fazer essa missão junto com ela aqui. Aí eu já comecei a fazer a técnica com ela, fazer o som com ela. Aí nós fomos a primeira vez, acho que em 2009, pro Pascoalino, que foi na aldeia, em Pati del Félix. E, pô, foi incrível o festival. Eu resolvi contar tudo pra minha mãe. Eu resolvi contar pra ela. Mas a minha mãe mentiu. E eu acabei internada no hospital psiquiátrico. Que é a gente trabalhando pra caramba no Rio, muito, assim, entrando em cartaz, fazendo circulação pelo Brasil todo. E aí teve foi um período 2 festivais, né? A gente foi a muito festival. Então, assim, foi muito festival que a gente participou. Cara, eu conheço o Brasil inteiro fazendo teatro. Conheço Nordeste, conheço Centro-Oeste, conheço Sul. E eu conheço o Brasil fazendo teatro, assim. O teatro me deu muita oportunidade de viajar, de conhecer pessoas. O próprio festival também da FETESC, que foi o primeiro festival que a gente foi o primeiro lugar assim, que eu me apaixonei por festivais. Porque eu acho que você aprende pra caramba, sabe? E os festivais sempre foram minha segunda formação. Que a gente vai aprendendo não só como fazer teatro, mas a ser artista, né, no Brasil. Assim, com todas as dificuldades. E a gente também vai vendo que o nosso trabalho não é tão ruim assim. A gente, às vezes se menospreza muito. A gente acaba, não percebendo a potência que a gente tem, a transformação que a gente faz. Quando a gente começa a circular o Brasil e começa a ter contato com outras pessoas, a gente percebe que, nossas dificuldades são muito pequenas diante da dificuldade de trocentas outras pessoas. E que todas o que a gente passa, assim, 90% dos grupos passam. E que realmente é uma anomalia a gente ter 28 anos de existência. Aí em 2009, a gente montou um espetáculo chamado Veja o que esse blues quer dizer. 2013, o Corações Solitários. E no mesmo ano a gente montou 7, o conto da peça. E a gente, em 2014, a gente montou o Cena Real. Em 2015 a gente foi para Chapada dos Veadeiros. Foi uma viagem incrível que reconectou mais ainda o grupo. Aí em 2016, 15 para 16 ainda, a gente montou o Isso Dá um Samba. Foram chegando, né, algumas pessoas e a gente conseguiu um núcleo bem interessante, que a gente montou o Genefu Cabaré. 2023, tá, tudo bem. Porque esse era o objeto final do meu TCC, da minha faculdade, era o Divã na Comunidade, né? Que ele buscava essa conexão com as periferias. Está uma fase ruim, rapaz. Mas daqui a pouco isso vira. A coisa é cíclica. E quando a gente menos espera, estoura! Eles não deixam cobrar a entrada, mas a gente pode passar o papel. Ao todo são 10 apresentações. Horário alternativo. Terças e quartas de abril. Agora, esse pode fechar a porta. A gente sempre tá ali. Tá vazando tudo na frente. Tá aparecendo aquele fio pra marca. Pergunta se pode fechar a porta só. Eu conheci o Gênio Insano por volta de 2008, 2009. Conheci através da Nília Francisca. Ela me conheceu, assim, me parou, na verdade, na rua, numa festa que estava acontecendo em Santa Teresa. Eu lembro de estar vestida um figurino, assim, que foi
meu figurino de trabalho para finalização da minha faculdade, né, de moda e figurino. E eu já havia trabalhado como designer de moda e desejava muito trabalhar com figurino. E parece que a Anília intuiu isso, sem me conhecer. Ela me parou na rua, perguntou quem tinha feito o figurino que eu estava vestindo. Eu me lembro disso. E perguntou se eu fazia figurino, se eu não queria participar do Gênio Insano, pensar o figurino junto com ela para uma peça. E eu achei aquilo assim mágico, né? Incrível. Uma pessoa com tamanha abertura, né? E intuição para chegar perto de mim e me convidar. Sem saber, né, que esse era de verdade o meu desejo. E a gente ficava na Lapa meio que vivendo arte direto, assim, porque a produtora era em cima do Beco do Rato, então a gente já ficava nesse burburinho, trabalhávamos tipo muito assim para terceiros também, a gente já estava começando a trabalhar para terceiros ali na produtora. E o Veja o que esse blues quer dizer, ele veio também acho que dessa conexão da Lapa ali, né, daquele do fervilhamento da Lapa, né? Porque era isso, né? E tinha um cantinho do blues também, a gente ia de vez em quando, então tinha essa energia. A gente falou, caraca, veja o que esse blues quer dizer, veja a sua história, vem cá, me conta a sua história. Então, a peça Veja o que esse blues quer dizer foi a primeira peça, né, que eu fiz o figurino do Gênio Insano, que inclusive foi assim, meu primeiro figurino e a primeira indicação de melhor figurino. E, nossa, eu entendi que era aquilo que eu queria fazer. E fiz muitos amigos do Gênio Insano, que são amigos até hoje. Então, assim, inclusive a Anília Francisca, né, e o tio Léo. Veja o que esse blues quer dizer. Me marcou no sentido de que eram histórias de uma dramaturgia do Tennessee Williams, né, mas misturadas com memórias afetivas dos atores. Então acho que esse espetáculo me marcou muito, porque mexeu muito nas minhas memórias. E tinha um pneu, assim, que eu lembro, tinha um pneu que estava perdido no pátio, a gente começou a brincar com aquele pneu e saímos um pouco da ordem da dramaturgia, da ordem de comércio do espetáculo. A gente criou um ambiente, criamos um clima enquanto as crianças estavam chegando no pátio. E essa apresentação, para mim, foi a apresentação mais marcante que a gente fez enquanto eu participava como ator do grupo. Num apartamento na Barata Ribeiro, ali em Copa, que a Anília tem, que estava completamente vazio, não tinha móvel, não tinha nada. E aí a galera foi chegando, e aí foi no meu quarto-sala, né? O teste acontecendo ali, a gente esperava na porta, entrava e fazia. E aí eu fiz o teste junto com o Paulo Rasta, o Paulo que é um ator incrível, maravilhoso. Falei, cacete, acho que ele vai passar, né? Mas fiz minha cena ali e tal, não lembro muito bem o que eles pediram que nós escrevêssemos coisas e fizéssemos a cena que estava decorada e tal. E fizeram uma coisa muito louca de trocar todos os personagens da peça e foi Corações Solitários, um trabalho que eu tenho um puta carinho, inclusive. Meu primeiro trabalho no Gênio Insano. E aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o espetáculo no bandejão. Um trecho do espetáculo no bandejão, vamos. E era um trecho do espetáculo que a gente ficava de cueca, né? E aí a gente entrou como se nós fôssemos comer no bandejão, era o último dia do bandejão. E aí a Anília com uma caixa de som, soltou a trilha, e aí a gente subiu na mesa do bandejão e começou a ficar de cueca. E aí a universidade começou a surtar, e todo mundo a gritar, e uma parte sabia que isso ia acontecer, outra parte não sabia e tal. É muito engraçado. E a gente subia e dava o nosso texto, cada um ponto do bandejão assim. E aí, obviamente, o Paraná, muito conservador, 4 pessoas de cueca em cima da mesa que as pessoas estão comendo, os seguranças vieram, e dessa que os seguranças vieram, foi um grande rebuliço no meio da parada, e os estudantes, não para. E aí chegou minha vez, a segurança toda ali. Aí eu comecei a dar meu texto mesmo com seguranças ali, e foi uma parada muito, muito doida, assim. E é o teatro para além além da grana, né? Além do ingresso, além daquele bilhete de papel. É o teatro como uma ferramenta de diálogo com a sociedade. A estadia no Rio foi muito dependente da Anília. Eu precisei muito da Anília
Ela me ajudou muito, muitos favores que eu precisei dela, de lugar para ficar, muitas vezes até para comer, assim, para um almoço, porque é muito difícil, né, viver. A arte me dá também muita coisa, e muitas vezes eu não faço, eu nunca fiz pelo dinheiro, mas se tiver dinheiro, ajuda, né, porque a gente precisa sobreviver nesse mundo, mas enquanto não tiver dinheiro, eu tô aprendendo, eu tô fazendo pelo social, eu tô fazendo pelos outros. Então, teatro, arte, Engenho Insano, para mim tá tudo no mesmo lugar. Que é a peça mais antiga do grupo. Essa peça, Era Uma Vez Quem Quiser Conte 3, é desde 2003. Então, eu entrei nela em 2013, numa nova reformulação do espetáculo, também para a gente começar também com o universo infanto-juvenil. Em 2014, a gente montou o Cena Real, É Tudo Verdade, que foi um espetáculo também que a gente trazia algumas problemáticas nossas, reais, já começando, que foi aí que acho que a Anília também já trouxe esse universo dos 3 pilares nossos de construção, né? Que é a autoficção, que é o contato também com o público, sabe? Que é essa performatização, né, da cena, né? Essa troca mais direta com o público também. A peça em si foi também para o grupo, o Cena Real foi para o grupo algo bem impactante, porque a gente já começou, a gente foi para a Chapada dos Veadeiros e a gente foi para o México com esse espetáculo. Porque antes da gente ir com esse espetáculo para o México, a gente foi para Araçuaí, que é uma cidade, ela fica no nordeste de Minas. A gente apresentou um espetáculo chamado Era Uma Vez Quem Quiser Conte 3. Aquele. O de 2000 e pouco. E 3, que foi remontado em 2013, e a gente apresentou lá em Araçuaí, que é no Vale de Jequitinhonha, né? E lá a gente conheceu um grupo do México que possibilitou essa nossa ida para o México em 2015. Ou seja, se a gente não fosse, a gente não teria a possibilidade de ir para um outro país, sabe? Representando a nossa cidade, representando o grupo, tipo o Engenho Insano, que foi sua primeira viagem internacional, uniu mais o grupo também. A gente foi para o México para fazer uma apresentação, a gente foi convidado para ir para mais outras 3 cidades, então assim, sempre brotavam coisas assim para o Engenho Insano, sabe? Acho que é mesmo esse ímpeto de sempre estar querendo mais e querer fazer. Você faz teatro para você ou para o público? Você faz teatro para o público ou para você? Você não precisa agradar sempre. Foda-se o público. A companhia foi convidada pela Escola Estatal de Teatro del CER, que é uma escola de teatro na cidade de São Luís de Potosí, no México, pra gente estrear a peça, né? Porque até então a gente tá em processo criativo ainda. A gente está se divertindo muito e fazendo algo de profunda importância. E não sei se vocês sabem, nós fomos os únicos do grupo do Brasil a ser escolhido para representar o Brasil lá fora, no México. E um sai de um pra se juntar com a família. Eu já venho correndo, temos visita para o nosso terreiro. Essa é uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo. Como é que uma pessoa vai satisfazer botar um negócio sem saber? Depois do bloco, a escolha de um samba, que é o do 2 milímetros de fofoca. Então, aí, quem puder, vai respondendo a pergunta enquanto espera a gente arrumar as coisas pro samba, pra poder estar me ajudando como pesquisadora. Desliguem agora seus telefones, pode sentar aqui, Débora. Tem um espaço em frente. A gente estava trabalhando bem lá no Rio, tipo, com bastante coisas, mas em 2018 a gente ganhou um edital de pontos de cultura. E aí esse edital teve uma virada de chave, assim, porque a gente não tinha espaço no Rio, e sempre a maior questão de um grupo sempre é espaço de ensaio, né?
E é sempre muito oneroso manter um grupo no Rio, a gente sem espaço para ensaiar. E a gente ficou aqui pensando nesse palco que a minha avó tinha construído e ficava não sendo muito utilizado. A gente vinha para cá quando a gente vinha fazer imersões ou oficinas ou trocas, mas a gente não trabalhava muito aqui. A gente não pode deixar um espaço como o que a gente tem, fechado, entendeu? Simplesmente sem essa potência de utilização que poderia ser, entendeu? A gente tenta fazer várias oficinas, cursos, mas as coisas elas acabam nunca pegando, nunca funcionando. Eu falei, cara, só tem uma maneira, a gente vai ter que montar uma peça. Eu só conheço uma forma de se fazer grupo, montando peça. Foram chegando, né, algumas pessoas e a gente conseguiu um núcleo bem interessante, que a gente montou o Genefu Cabaré, que foi todo aqui no espaço, também aqui no teatro nosso, na área externa também do ponto. Então, assim, era uma peça que também passava por essa vertente de, no multifoco também quanto linguagem, de ter cenas acontecendo fora daqui do espaço, né, que já obrigava também o próprio público, né, a plateia, já se deslocar também com o espetáculo, o que a galera daqui também da cidade não tinha muito acesso. Conheci o Gênio Insano com 15 anos. Eu fui fazer um teste. A minha mãe, tá, Gênio Insano, a Débora, ela viu e falou, abriram testes para um espetáculo. E aí a gente foi. Chegamos, tinha que preparar um monólogo, eu preparei o monólogo, cheguei lá. Então eu falei pra ela, olha, eu sei o que é, a gente ensaia muito, a gente tem uma dedicação intensa para se apresentar rapidamente. Não, mamãe, é isso que eu quero. Aí eu vim pra apresentação, pra seleção. Como o Cris falou, né, a seleção estava cheia, eram várias pessoas e tal. E aí o pedido era que você preparasse uma cena para se apresentar e preparasse também uma música. Eu falei, beleza, cantar eu já me garanto mais. Então eu fiz uma ceninha muito meia boca assim, e aí cantei e tal, mas a minha filha fez quase todo mundo chorar, porque ela deu um show, interpretação, porque ela é dramática, e ela pegou, ela se jogou no chão, ela caiu, até eu falei assim, meu Deus, tá possuída, né? E aí a Anília falou, eu já queria avisar que a gente não aceita menor de 18 anos pro espetáculo. Aí eu já queria chorar, né? Agora, e minha mãe, já tá aqui faz, né? E aí eu fui, fiz, aí quando eu terminei, aí eu falei, mas eu tenho 15 anos. Aí a Anília, não, então não tem como. Só que a menina tinha 15 anos e era pra montar um cabaré. Aí a Anília falou assim, meu Deus, 15 anos, essa menina, poxa, ela é super talentosa, mas eu não vou poder agregar no espetáculo, porque é um cabaré com uma menina, a não ser que a mãe dela venha junto. Ou seja, eu entrei porque eu tinha esse peixinho para me puxar, entendeu? Era um pistolão que eu trouxe, espertamente. Mas a Débora acabou fazendo parte junto, sabe, do Genefu Cabaré. Então, assim, já era a família junto com a família Insana. Então, é algo que a gente também primava, sabe? Acho que é uma construção familiar também, né, do grupo. E aí eu acabei aceitando todo mundo que apareceu. A louca, né? Falei, não, vou aceitar todo mundo. E decidi montar um cabaré. Era muita gente, assim. Acho que apareceram uns 20 e tantos. E eu aceitei os 20 e tantos, porque eu queria fazer equipe em Araruama. A culpa é sempre do mordomo. Insano. Completamente insano. Somos o Gênio Insano. Eu sou o Dante e eu tenho 20 anos, é isso? Eu entrei aqui esperando buscar mais para minha profissão, que é cantar. Eu, Nino Simões, ela vai para um lugar eu vou, ela vai no outro eu vou, ela vai no outro eu tô, acabou. Só que antes de eu vir morar em Araruama, eu já estava com esse pensamento de participar de um grupo de teatro e fiquei pesquisando. Até que eu achei o Gênio Insano e tem uma conversa, eu acho que em 2017, que eu digitando lá, perguntei se tinha vaga e tal, e aí uma pessoa me respondeu, que não sei se foi o Léo ou se foi a Anília. Sou Natália Branco,
Eu tô aqui há uns, fixamente, né, há uns 4 ou 5 anos, mas a Anília foi minha professora há uns 20 anos atrás. Meu nome é Pedro, eu tenho 25 anos e vai fazer um ano que eu tô aqui também. Eu fiz parte da última imersão. Eu olho pra onde? À vontade. Então, você vê que não dá nem pra saber, né? Mas é pra onde eu aponto a cabeça, né? Eu sou o André. Bom, meu nome é Agatha. Eu entrei no Geninsano, acho que quase junto com a Natália, né? Eu trabalhava com música antes. E aí eu entrei no Geninsano porque eu sou muito tímida, embora não pareça. Então, eu sou a Carolina Dias, eu tenho 30 anos, há um tempão. Sou a Carol Domenici. Eu conheci o Geninsano quando eu tinha 12 anos, porque um dos membros do Geninsano me chamou para ver uma peça, o Vitor Fontoura, que é meu grande amigo. Eu conversar com o Léo, e aí fui super bem recepcionado, assim, essa galera super acolhedora, me senti em casa, e aí eles me convidaram para fazer o espetáculo. Tem um grupo maravilhoso você conhecer aqui, o Léo da Anília. Vai lá, eu imediatamente subi na minha bicicleta de motorzinho e vim correndo para cá. E vou ficar para depois do fim. E já fiz um montão, cada uma mais linda que a outra, todas diferentes. É que a gente, sabe, que pensa que o idoso é a coisa mais inútil no mundo, que não sabe fazer nada. Sim, foi a Anília, minha avó, né? Ah, é? Sua avó também? Sim, porque ela que puxou, que incentivava, né, todo mundo, então. Minha avó era minha vida, né? Porque foi ela que me criou, minha mãe, tudo, então... Muitas lembranças, né? Não só dentro do teatro, em tudo. Tudo que ela me ensinou. Da vida toda, assim. A gente tá hoje. Acredito que todos que venham falar aqui falem um pouquinho da minha avó, né? Você vai... Acho que só de repente, alguém novo não vai falar da minha avó. Eu não posso falar dela que eu vou chorar. Porque eu vejo espaço ela, né? Pulsava muita arte, né? Sim, muito. Com a pandemia, eu fiquei grávida na pandemia. E aí eu vim pra cá. Morava no Rio, mas eu vim pra cá. Vim ficar com a minha avó, porque eu sabia que se eu não ficasse com a minha avó na pandemia, eu não ficaria com ela. Era a minha opção. Ou eu me isolava com ela, ou eu me isolava sem ela. Eu não conseguia ficar isolada dela, então eu prefiro me isolar do mundo e ficar com ela. Então eu estava grávida também. Então nós éramos grupos de risco, eu e minha avó. Então eu acabei vindo para cá e ficando aqui na pandemia toda. Bota essa música de novo pra testar. Vó, olha pra mim, vó. Quem são aquelas meninas ali? Aquelas ali é... Poliana e Camila. Poliana e Camila. Filma aqui, eu, vá. Já tá filmando, aliás. Oi! Rapaz, é porque você perguntou, cara, veio a imagem na cabeça dela, assim, e o quanto ela era ativa, assim, com a gente, o quanto ela era linda. Energia, uma força, assim, uma voz, sabe? Ela era assim, uma voz ativa, assim, Anília e tal, e quando tinha que brigar, e brigava, mas muito parceira. Pô, a sessão que ela fazia de vida e de espaço para o grupo, ela não era obrigada. Cara, Dona Lúcia, sargentão. Dona Lúcia era um sargentão, filho. Ela era aquela que gritava com qualquer um e foda-se. Ela tava ali, ela que bancava o cenário, bancava o lanche, bancava a porra toda, bancava todos os custos e mimos que podiam ter. Ela construiu aquele palco lá do espaço do Geninsano. A Dona Lúcia é uma figura que pegou aquilo dali como se fosse pra ela, tá vendo? Assim, era o sonho da neta dela que virou o sonho dela. Era uma pessoa muito generosa, ela, tanto que ela cedeu a casa dela para uma tonelada de adolescente bagunceiro lá naquela casa, olhando na varanda. A gente esticou o cenário lá, o ciclorama de fundo todo mundo pintando, e cada hora chegava um, e ela estava sempre junto, e ela dava lanche, ela dava almoço, e estava lá o dia inteiro à disposição.
Então a gente tinha uma relação, o qual a avó da Anília não era a avó da Anília, era a avó de todos. Então você tinha a avó Lúcia como ali uma matriarca mesmo, que auxiliava, que corria atrás, protegia todos as pessoas do Genissano como se filho dela fossem. Ela estava sendo presente nessa época, né? Quando a gente ensaiava, treinava, sempre do lado da Anília, Francisca e da Bárbara. E a avó Lúcia, né? Gente, a avó Lúcia, ela não gostava de mim. Sério? De início, assim, ela não gostava muito de mim, ela queria de qualquer jeito que a Anília encontrasse alguém que já fosse mais estruturado, né? Que já tivesse algo mais, acho que, de pronto ali, sabe? Porque ela sempre procurou dar tudo, né, pra Anília. Ela construiu, o teatro pra Anília não precisar sair de casa. Fala dessa relação que a avó da Anília tem com a Anília, que é um incentivo, ela traz hoje no seu fazer artístico, tem ali o aplauso da avó. Vai lá, minha filha, vamos lá, vamos conseguir conquistar esses sonhos, assim. É a admiração também por ser uma mulher, assim, riquíssima de saberes, sabe? Que nunca se cansava em saber mais. Ela nunca, parava porque não sabia. Ela, acho que me lembro, com 80 anos, ela entrou na aula de japonês, aí começou a fazer japonês, entrou na aula de pintura, aí com 78 anos, ela descobriu um tumor no cérebro. Aí ela ficou também 18 horas numa mesa de cirurgia, retornou da mesa de cirurgia, total, sem sequela. E a gente ajudando, sempre, da melhor forma. Tem uma pessoa muito importante para o Genissano. Doutora Lúcia da Silveira. Você vai editar pra caramba isso, cara, que fala da Lúcia é muito difícil. Ela é meio que a... Cara, minha avó, ela era minha maior fã, mano. Minha maior fã. Desde que eu era criança, alguma coisa ali, alguma coisa ela via em mim, que eu não sei o que é, que ela me achava, assim, uma criança extraordinária, ela me achava incrível, ela achava que tudo que eu fazia era maravilhoso. Talvez não fosse, talvez nem seja, mas assim, a minha avó me criou com uma autoestima muito grande. E isso fez uma diferença muito importante na minha vida. Eu não chorei no dia que ela morreu. Eu não chorei no dia do enterro dela. Mas o Genissano existe também por causa da Dona Lúcia. Acho que eu diria até principalmente por causa da Dona Lúcia. Então ela era uma avó que nós éramos, cada um de nós, filhos dela, um pouquinho. Mas aqui a gente se divertia, aqui a gente brincava, o que todo mundo comia junto. O Genissano, para a avó Lúcia, nunca foi uma utopia. Ela sempre acreditou, né, na capacidade, no talento da Anília. E não é à toa que os anos se passaram e ela acreditou até o último dia de vida dela. Porque, né, até o falecimento dela, recentemente, nós víamos ela aqui, nesse espaço. Tudo era apoiado, tudo era incentivado. A gente chegava aqui, eu vinha para assistir um espetáculo, né? E ela estava lá. Sabe, muito. Porque ela ia assistir todos os espetáculos que eu fazia. Todas as apresentações. Todas. Mas, cara, a minha avó, ela ia todas as apresentações. É impressionante. Às vezes, assim, eu fico perguntando, teu pai não vem hoje, tua mãe não vem hoje, alguns atores, né? E aí eles falam, não, já vi uma vez, tem ator que o pai nunca nem veio, ou a mãe nunca nem veio. Eu fico, assim, chocada, que eu falo, nossa, minha avó, ela jamais perderia uma estreia minha. Pagava por várias coisas, tirava do próprio bolso pra gente poder fazer. Ela financiou muitas vezes, sabe? E eu acho que isso... fez uma diferença muito, muito grande, assim, na minha vida, na minha história, na minha escolha pelo teatro. Porque eu sempre falei, a galera queria que eu fizesse direito. E às vezes a minha avó falava, às vezes eu sofria muito pelo teatro, sabe? Sofria muito, ainda sofro. Porque a minha vida, eu não sei, minha vida não...
Eu não sei fazer outra coisa que não seja teatro, na verdade. É muito difícil ainda ficar sem ela. Ela faleceu recentemente, né? Sim, tem 2 anos. Assim, nunca uma pessoa que a gente ama, quando ela vai embora, a gente consegue superar isso. A gente ameniza e tal, mas assim, é impossível a gente superar. Não tem como superar. É difícil. Eu não sei porquê, mas assim, todas as vezes que alguma coisa dava errado, ela falava: isso é besteira, menina, deixa de bobeira. Você é ótima, você é maravilhosa. Ela sempre falava isso. Você é muito boa, pô, pra que você tá, tipo, se importando com isso, sabe? E teve uma época também que eu, tipo, que eu perdi vários bebês, né? Porque eu tenho trombofilia, eu tenho uma síndrome muito sinistra e tal, e eu acabei tendo 5 abortos. E eu lembro numa das vezes assim, que ela falou assim pra mim: minha filha, não sei por que você fica se importando com isso, você tem suas peças são seus filhos. Com certeza você vai deixar, tipo, pra humanidade também um registro, você vai deixar tudo isso que você criou, tudo essa trajetória e tal. A água não corre mais na cachoeirinha. Menino não pega mais manga na mangueira. E agora que cidade grande é a Rocinha, ninguém faz mais jura de amor no juramento. Ninguém vai-se embora do morro do adeus. Prazer se acabou lá no morro dos prazeres. E experimentou isso com o próprio Geninsano, que está sendo muito maneiro, uma peça chamada Toda Margem Tem um Centro, que você passa dentro de um trem. Eu fui fazendo a aula, eu me apaixonei pelo teatro, e aí abri uma imersão. Aí eu falei, vou fazer, né? Não tô fazendo nada. Aí eu fiz a imersão e acabou que eu... E aí quando eu percebi que isso daqui é muito mais do que um simples lugar onde eu aprendo sobre cantar, sabe? Eu vi que é uma família, eu vi que eu poderia me conhecer mais, me desenvolver, foi bem bom, tá sendo... E me ajuda a turma. E você? O Severino. Aí, até que um dia, em 2018, abriu um processo seletivo para uma peça nova. E aí ficamos naquele processo, aí é aquela seleção natural, né? Vão saindo pessoas, vão ficando, foi ficando, e eu fiquei. 2 anos depois, aí eu fiz parte do Festar. E há uns 2 anos depois eu vim trabalhar aqui, na verdade. E aí fui meio que ficando assim, tipo, tô ficando aqui. Aí E aí fiquei. Ih, vou chorar, eu acho. E aí, tipo, a Cris, ela me adotou assim aqui. E foi muito, muito importante pra mim estar de volta, porque a gente ficou, acho que uns 2, 1 ano parado assim, e, tipo, foi muito ruim. Tá à margem, assim, completamente sem ter algum lugar pra fazer. E aí quando a gente vem pra cá, as coisas se constroem muito rápido. E aí quando eu vi... à margem de novo. Fiquei na margem de novo. E aí quando eu vi, eu tava em Goiânia. E aí quando eu vi, eu tava em Minas. E a gente tava dormindo junto, todo mundo. E todo mundo virou família. Tô junto com esse bonde que participou dessa última imersão do Geninsano, mais ou menos há 1 ano atrás,
Conheci o Eugênio através da Batalha dos Patinhos, assim como esse rapaz que está aqui na minha frente. Comecei a fazer aula de teatro com o Léo também, né? Por conta da timidez, porque eu queria me conhecer melhor. E daí veio a imersão, eu fiz a imersão, fui aprovada também. E vai fazer 1 ano agora que eu faço parte do Gênio Insano. Por isso ainda prefiro ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro. Eu vou ser bem clara. Falou em genição, me lembra de Anília. A Anília é uma pessoa muito expansiva. Então, ela é muito aberta, muito expansiva. Então, ela chega muito próximo. Então, isso traz... eu acho que a lembrança... Eu estou sendo muito clara. Falou em genição é uma associação à palavra da pessoa Anília. Escola, levando a gente pra escola no fusquinha dela. Levando a gente pra sair escondido na noitada. Com o fusquinha dela, que ia eu e Bárbara escondida, porque a gente era menor, não podia entrar nas baladas, e ela levava a gente e assinava pra gente. Eu acho que ela dá bastante liberdade, mas dirigir é conduzir, ela não deixa de conduzir as coisas, né? De certa forma, ela conduz o processo. Acho que, não sei, artista. Anília, definição de Anília, definindo você, artista. Tá nela. Entre tapas e beijos, né? Com divergências políticas, com várias brigas, crises, mas a gente se ama, né? A gente é irmã. A gente briga, para de se falar um período, volta, porque, né? A gente só tem um momento, eu considero que eu só tenho ela, e acho que ela também deve saber que pode contar comigo, independente das nossas brigas. Não muda nada. De 20 anos atrás, a Anília tem a mesma energia, a mesma disposição, o mesmo brilho no olho quando fala de fazer uma peça para 2 ou peça para 1000. É incrível, é real, tá no sangue dela. Ela, com essa mente que ela tem, que é uma coisa absurda, extraordinária, acho que eu nunca vou entender a mente da Anília. Há 28 anos atrás, a pessoa me faz sexo nem um pouco frágil. Muito antes da gente, né, da galera levantar essa bandeira, a Anília com aquela mente dela que parece que enxerga 30 anos à frente. E aí ela fez sexo nem um pouco frágil. A Anília é a pessoa mais caótica que eu conheço. Ela é um... Você pensa o seguinte, sabe aquele estereótipo da bolsa de mulher que tem tudo? A sensação que eu tenho é que tem tudo na cabeça dela. Eu acho que ela é uma puta escritora, acho que ela escreve muito bem, eu acho que ela tem um dom da palavra. Eu acho que ela é totalmente a alma, o coração, o ventríloco do Gênio Insano. Sem ela não existiria nenhum grupo possível naquela região e nem existiria Gênio Insano sem ela. Anília Francisca. Anília é brava, não vai botar isso não, hein? Não, mas a Anília é força motriz, né? A Anília não para nunca, a Anília é incansável. Então eu tenho que ter uma voz mais ponderada, eu tenho que ter uma escuta muito grande. E são coisas que eu ainda não trabalhei nessa vida. São coisas que eu estou trabalhando. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito temperamental, eu sou uma pessoa muito esquentada. Eu não sou uma pessoa ponderada, mas eu sei que eu tenho que trabalhar com isso. E eu acho que o Gênio Insano, ele veio para isso. Ele veio para me ensinar também isso, né? Nada na vida é por acaso. Eu acho que essas coisas, elas vêm assim como para te ensinar. Tudo que vem na vida vem para te ensinar. Então veio para me ensinar escuta. E eu tenho, hoje em dia eu sei que eu tenho uma escuta muito melhor, que eu consigo, sabe? E aí é isso, eu sou isso, eu sou essa eterna busca. Vem no caminho que eu te explico o que eu sou, porque meio que tô toda hora fazendo alguma coisa, atravessada por alguma coisa, mega ocupada com alguma coisa. Tô sempre ensaiando uma nova peça, sempre. A Anília é teatro, né? A Anília é uma pulsação ali dentro dela que mantém essa estrutura também de pé, sabe? É
ela que idealizou tudo isso, então ela tem... Ela fala, né, do bichinho do teatro, né? Muitas pessoas escolhem o teatro, mas poucas pessoas são escolhidas pelo teatro. Eu acho que ela é uma pessoa escolhida pelo teatro. Eu acho que essa trajetória reflete o que é a Anília, assim. A Anília, ela é incansável, ela é imparável, ela é, de novo, muito comprometida. Então eu acho que o grupo reflete, a evolução do grupo reflete essa evolução, essa maturidade, enfim, essa consistência da Anília naquilo que ela acredita, né? E ela se cerca também de pessoas que acreditam no grupo e que fazem acontecer e que não vão deixar de fazer acontecer. E o Gênio Insano é uma extensão da Anília, né? A Anília tem esse Gênio Insano começou com ela. Ele é uma extensão dela. Se não fosse a Anília, o Gênio Insano realmente não existiria. Isso é fato. A Anília é uma grande irmã para mim e com certeza, assim, não sei se eu agradeço ou se eu fico chateado com isso, mas assim, até hoje eu sou ator e graças muito aos incentivos da Anília. E eu aprendi muito e aprendo ainda com ela. E eu ainda sou Gênio Insano, tá? Eu sou Gênio Insano. Mesmo que digam que eu não sou. Eu sou Gênio Insano, só tô longe, né? Há muitos milhares de quilômetros, mas eu sou Gênio Insano ainda. Entrar nessa viagem da Anília, ela parece uma Alice do País das Maravilhas. Assim, a Alice é essa pessoa, a Anília é essa pessoa que entrou dentro do buraco do coelho, sabe? Saiu criando coisas bonitas, assim. Então, eu diria isso. Muito obrigado, assim, por a gente ter se encontrado. Para mim, ela é tudo, né? Eu não tenho mais a minha mãe também, minha mãe faleceu. A família que eu tenho aqui hoje é ela e minha filha. A minha irmã, ela mora em Portugal, já desde 2016. Então, assim, é uma base que eu tenho que me dá força para eu ser quem eu sou. E para eu querer também fazer o teatro que eu faço, né? Porque é muita energia. E ela, participa bastante. Então, eu acho que, nesse sentido, quanto mais ela vai crescendo, mais ela vai entendendo que existe uma diferença, né? Nós não somos uma família normal, somos uma família insana, bem insana, e que, na verdade, ela tem embora seja só eu e o pai dela, todo grupo, acho que meio que cria a luz. E é meio aquele ditado, sabe? Que uma aldeia cria a luz. Então, assim, a gente está o tempo todo aqui em Araroma, também tem essa equipe, esse grupo, todo mundo meio que cuida da luz, todo mundo meio que cria a luz. Acreditando nas pessoas, acreditando nos adolescentes, acreditando no potencial, que às vezes nem a gente mesmo acredita. Que a gente tenha um potencial, entendeu? De falar, não é possível que eu vou conseguir. E de não deixar esse sonho morrer, de não deixar o teatro na nossa cidade morrer. Eu acho que assim, você nessas entrevistas, você já viu gente que, por exemplo, o Gênio Insano me transformou. Se não fosse o Gênio Insano, eu não tinha minha empresa de som e luz. Eu não era presidente da FETAERJ, eu não estaria trabalhando na UERJ. Toda a minha vida profissional surgiu de um moleque que estava ali fazendo teatro, no Teatro de Araruama, junto com a Anília. Então, assim, a Gênio Insano transformou a minha vida. E do jeito que transformou a minha vida, a gente pode abrir aqui uma lista de pessoas que foram transformadas de alguma forma. Eu conheço a Anília desde meus 15 anos de idade, 14 anos de idade. E até uma coisa que ela falou no passado, que daqui eu sou a que ela conhece há mais tempo. E a gente nunca tinha se tocado disso. Ela me conheceu antes do Léo. No geral, é meio assim, o Ninoco me ensinou um dia desses a trocar um negocinho de um fio. A Cris ensina a gente a fazer um negócio de uma linha de uma roupa. Então acho que é todo mundo. Uma troca.
fazendo coisas muito específicas. Na verdade, ela acredita, eu acho que às vezes ela acredita muito no nosso potencial. Eu acho que ela bota muito fé mesmo. Ela se empolga bastante, né? Mas ela ela me ensinou uma visão sobre mim que eu não tinha sobre mim. Encontrei uma pessoa que acreditasse em mim, porque você sabe que a família, em modo geral, né, você é visto como, né, um maluquinho, louco, fazendo teatro, porra, nunca vai ganhar dinheiro, pouco me importa o dinheiro, cara. O meu sonho é um dia pagar minhas contas enquanto ator. É o meu maior sonho da minha vida. Né? Mas se não rolar, é por amor mesmo, cara. Como é que é, cara? É por amor e se vira em outra parada, né, cara? E é isso. Eu sou muito feliz de estar aqui, cara. Muito mesmo, assim. Pilar principal, assim, de quem é o Korecha, sabe? Todos os nossos erros e acertos, eles foram muito importantes, assim, pra gente, não só enquanto artista, mas enquanto pessoa, né? Enquanto ser vivo aqui no meio dessa multidão. Eu sempre gosto do último espetáculo que eu monto, porque, tipo, é a paixão que você tá na hora. Acho que cada peça é como se fosse um namorado ou uma namorada que você tem. Você sempre vai gostar mais do último, não é? Porque você tá naquele período de paixão, de descoberta, de potencialidade do que ele pode te oferecer ou não. Ou o tipo de coisas que você pode trabalhar para que ele possa melhorar. Então, assim, o último espetáculo é sempre a bola da vez. Não que ele seja o melhor. É o que você pode fazer com os recursos que você tem naquele momento. Com a equipe que você tem naquele momento. Com as coisas que te atravessaram naquele momento. Com as dificuldades que te atravessaram naquele momento. Hoje em dia eu sou muito mais de boas em relação a isso do que eu era antigamente, porque eu queria sempre fazer a coisa perfeita. Só que eu descobri que antes o feito do que o perfeito. É melhor você fazer com os recursos que você tem e você, tipo, pensar que você pode estar melhorando isso ao longo, porque a estreia nunca é uma coisa definitiva. Essa é a vantagem de se trabalhar com teatro. Porque ele não é um produto fechado, como um documentário, que você fechou e finalizou e pronto, está entregue. Amanhã você pode fazer de novo, e amanhã você pode fazer diferente, amanhã você pode cortar uma parte, acrescentar outra, mudar o figurino, mudar o cenário, trocar o ator, trocar a atriz, cortar o texto, falar a notícia nova do jornal que saiu. Então, assim, um espetáculo ele é uma coisa viva, que são as nossas possibilidades do momento. A vida a gente vai se construindo aos poucos, né? E eu acho que eu me construí o último espetáculo ele sempre tem o aprendizado de todos os outros que passaram, que atravessaram ele. Então agora é um espetáculo especial para mim, porque também é o meu doutoramento, né? Toda margem tem um centro, ou opressões diárias que nos atravessam. Ele vai passando pelas questões do meu doutorado, que são questões que estão agora me atravessando. E são questões de artes cênicas que eu sempre trabalhei no grupo. Só que demora muito para cair a ficha de um artista, qual é o pé de tua pesquisa. E o que você está pesquisando, o que te interessa, e por que te interessa, e por que você está fazendo aquilo naquele momento. Tem que ser sempre um porquê, não pode ser só pelo dinheiro. Eu seguro a minha mão na sua. Eu seguro a minha mão na sua. Eu uno meu coração ao seu. Eu uno meu coração ao seu. Para que juntos possamos fazer. Para que juntos possamos fazer. Tudo aquilo que eu não quero. Tudo aquilo que eu não quero. Tudo aquilo que eu não posso. Tudo aquilo que eu não posso. Tudo aquilo que eu não vou fazer sozinho. Tudo aquilo que eu não vou fazer sozinho. Teatro. Teatro. Merda! Meu gênio insano. Eu tenho um gênio insano gravado no meu DNA, que me obriga a criar e a amar a arte obsessivamente. Eu tenho um gênio insano que suporta todas as dores, que vive todos os amores que o teatro proporcionar. Isso me torna louco, pirado,
geneticamente modificado, sensível, instável, mal falado, curioso, não compreendido, obcecado, inteiro partido, desvairado. E como gene, não sai de mim, está no núcleo, está contido, como doença hereditária que nasceu junto comigo. E me faz lutar pela arte, sem medo enfrentar quase tudo, os palcos, os editais, a Funarte, os produtores, a Rouanet, o mundo. Não importa de que eu vivo, porque o teatro vai estar em mim, como uma tragédia já batida que se conhece o seu fim. Se eu for médico, analista, policial, tosadora, marqueteiro, professor, cozinheiro, cerimonialista, soldado, pesquisador, advogado, contabilista, dançarino, professor, comerciante, técnico, economista ou escritor, não importa. Não importa, o meu gene está contaminado e na pele foi lançado como tatuagem colorida e ficará em mim por toda a vida, mostrando sempre o que tenho de melhor. Esse segredo está na alma de artista e todas as lágrimas saídas da essência não são sonhos de adolescência, são de fato minha verdadeira conquista. O tempo pode passar e a vida ficar cruel, o foco da vida mudar e eu descobrir outro céu, mas parte da minha alma ficou no tablado e no meu coração insano pedaços dos velhos e antigos amigos. E por amor visto essa camisa, de drama e comédia estampada, uma vez insano, sempre insano, de vida real e vida sonhada, levando sempre comigo as lembranças, unidas ou desencontradas, dessa experiência marcante e que não volta, mas que foi singularmente amada. Me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Temos nosso próprio tempo. Eu não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas. Agora, e o que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder.
nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério e selvagem. Essa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos.